Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Eu vou estar falando algo da palavra de Deus nessa tarde, que se encontra no livro de Jonas, no capítulo 1. Eu vou estar lendo alguns versículos aqui. Vou ler agora, começar do primeiro versículo. E vendo a palavra do Senhor, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis e, descendo a Jope, achou um navio que, descendo, que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Aí eu vou estar lendo o 8. O 8 que diz assim, ó. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra, e de que veio és tu? E ele lhe disse: Eu sou hebreu, e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então este homem se encheram de grande temor e disseram-lhe: Por que fizestes tu isso? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor. Eles estavam sabendo que ele estava fugindo, né? Porque ele lhes tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós, para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia te tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhe disse: Levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar vos aquietara, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais. O 15. E levantando a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que engolisse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Aí no 2 o Jonas vai orar, né? E orou Jonas ao Senhor, o seu Deus, da entranha do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do inferno, e gritei, e tu ouvistes a minha voz. Porque tu me lançastes no profundo, no coração do mar, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas, as tuas vagas têm passado por cima de mim. Então, essa passagem de Jonas é uma passagem muito bem conhecida de todos.
Deus pediu para ele ir para um lugar e ele foi para outro, né? Era para ele ir para Nínive e ele foi para Tarse. Ele fugiu da presença do Senhor e ali estava aquele barco, né? Que ia para Tarse. Ele pagou a passagem e entrou ali, dentro do barco. Mas quando eles foram sair, né? O barco, aí veio, Deus mandou um vento forte, tempestuoso. E o barco, né, não parava, né? E aquela tempestade, o barco virava para lá, virava para cá. Aí Jonas dormindo, aí eles acordou Jonas e perguntou para ele, né? Eles bem sabiam, né, que ele estava fugindo da presença de Deus. Aí foi que Jonas disse que, porque Jonas era o culpado, né, dele estar aquele vento ali, porque Deus ele estava castigando Jonas por causa da desobediência dele, né? Porque ele pediu para ele ir para um lugar e ele foi para outro. E ali naquele momento ele falou, me joga no fundo do mar, né? Que aí vai acabar a tempestade. Aí eles jogaram ele no fundo do mar, ali parou a tempestade. Aí Deus preparou aquele peixe ali para engolir o Jonas, né? Engoliu o Jonas ali e ele ficou 3 dias, 3 noites dentro da barriga do peixe. Mas o que eu quero dizer com essa palavra é que quando Deus ele manda nós fazer alguma coisa, nós temos que fazer. Porque se nós não fazer, Deus vai, né, castigar nós, né? Nós temos que fazer aquilo que Deus quer. Se Ele falou assim, você vai naquele lugar ali, e você está querendo ir para outro, não vai para outro, vai para aquele caminho ali, né? Que Ele te mandou você ir. Aí o que aconteceu? Jonas fugiu da presença de Deus porque ele não queria ir ali naquele povo, né? Onde era para pregar a palavra para aquele povo. Ele não quis ir ali, quis ir para outro lugar. Foi que Deus mandou, né? Aquele vento que ele estava dentro daquele barco. O que eu quero dizer? Quando também uma pessoa desobedece a Deus, muitos pagam por isso, né? Às vezes dentro da igreja, quando um desobedece, quando um peca, a igreja toda sofre, né? Porque nós somos um corpo ligado, né? Então, se um membro da igreja, ele fazer coisa errada, desobedecer a Deus, pecar, a igreja toda sofre, né? Por causa do quê? Que nós somos o corpo, né? E nós temos os membros. Se um membro do nosso corpo ficar doente, o nosso corpo todo vai ficar doente, né? Se você adoecer um dedinho, um dedo, o seu corpo todo vai sentir. Então, assim, são a igreja, né? Porque a igreja, ela é um corpo. A igreja não é entre si 4 paredes, né? São as pessoas que estão dentro daquelas 4 paredes ali, que são a igreja. Então, se um dali cometer um erro, toda a igreja vai sofrer, entendeu? Então, assim foi Jonas. Jonas, ele desobedeceu a Deus, porque Deus pediu para ele, né, ir para um lugar, e ele fugiu da presença de Deus, foi para outro lugar. Ele entrou dentro daquele barco. Quando Deus viu que ele entrou dentro daquele barco, o que Deus fez? Mandou uma grande tempestade dentro daquele barco, né? E ali todos que estavam ali dentro daquele barco sofreu. Só que ali naquele momento que ele estava, a fúria estava ali, eles perguntou para ele o que ele tinha, né? Da onde ele era. Aí ele disse, né? Quando ele disse, o temor veio sobre o povo que estava ali dentro daquele barco, né? Mas ali o problema daquela tempestade naquele barco era Jonas, né? Porque ele estava ali, ele estava desobedecendo a Deus. Aí quando ele foi jogado no fundo do mar, aí acabou a tempestade, né? Foi aonde que veio o temor sobre o povo.
né? E Jonas, Deus preparou ali um grande peixe para engolir Jonas, né? Engoliu. E de dentro da barriga do peixe ele teve que orar. E quando ele orou, Deus fez o peixe vomitar ele para fora, né? Que ali é o quê? Um milagre grande também, né? Porque você imagina um peixe engolir uma pessoa ou uma cobra engolir uma pessoa, a pessoa morre, né? Mas como Deus, foi tudo por Deus, ele estava vivo dentro da barriga do peixe. Aí quando ele saiu dali, ele saiu com vida, né? Aí ele foi fazer a vontade de Deus, né? Então é assim, a gente nunca pode desobedecer a Deus, porque se nós desobedecer a Deus, com certeza nós vamos ter o castigo que merece, né? E aí não adianta você ficar culpando Deus, falando, porque Deus fez isso, Deus fez aquilo outro. Mas foi por causa da sua desobediência, por causa da minha desobediência, foi que aconteceu. Amém? Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa tarde. E eu compartilho com todos nessa tarde, em nome de Jesus. Amém.